Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 7h02. Olá, muito bom dia para você. Hoje é sábado, 18 de novembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale desse sábado, agora às 7h02. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Vila Nova e Ceará entram em campo neste sábado pelo Brasileirão da Série B e a equipe de esportes da Verde Vale FM conta tudo para você a partir das 16 horas. 17 estados e o Distrito Federal estão sob alerta de chuvas fortes e temporais. Previsão indica ventos de até 100 km por hora. Na Argentina, Milei e Massa encerram campanha diante de forte rejeição e incerteza do resultado. Horário de verão. Debate ultrapassa a economia de energia e deve considerar mudança de hábitos no verão, é o que diz ministro. Goiás registra queda nos preços do etanol e da gasolina, mas alta no diesel. Pix completa 3 anos e o Banco Central anuncia novidades para 2024. Temporal em Rio Verde neste sábado arrasta veículos, alaga ruas e provoca quedas de energia. Por cota de gênero, o TSE caça 3 vereadores de Senador Canedo e marca recontagem de votos. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias internacionais. 7h03. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale, edição deste sábado. Olha, depois de meses de uma campanha incendiária, os 2 candidatos à presidência da Argentina que se enfrentarão nas urnas neste domingo encerraram as suas campanhas. Em atos na quinta-feira, Sérgio Massa e Javier Milei centraram discursos em tentar convencer eleitores ainda indecisos, que podem ser determinantes para os resultados, diante de um cenário incerto. Há 2 dias do segundo turno das eleições, as principais pesquisas de intenção de voto mostram resultados apertados, com empate técnico e uma ligeira vantagem para Milei. Além da incerteza, os eleitores também irão às urnas sob o clima de medo e raiva de ambos os lados. Os índices de rejeição dos 2 candidatos passa de 50%. Para fechar a sua campanha, Sérgio Massa optou por uma série de atos em Buenos Aires, direcionados a jovens e idosos. Conversou com estudantes de uma escola do centro da capital e visitou uma idosa de 104 anos. Já Javier Milei, da coligação Liberdade Avança, viajou à província de Córdoba, onde há uma forte oposição ao peronismo e, portanto, ao atual governo. Lá, o candidato opositor liderou um comício da companhia de Patrícia Bullrich, candidata da direita que terminou em 3º lugar no primeiro turno das eleições e dias depois declarou apoio a Milei. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h05. E com a formação de uma frente fria vinda do sul, todas as regiões do Brasil devem ter tempestades nesse fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu nesta sexta-feira um alerta para 17 estados e o Distrito Federal por conta dos temporais nos próximos dias. A situação deve ser mais crítica na região sul, que já vinha enfrentando fortes chuvas na última semana, e em boa parte dos estados das regiões centro-oeste e sudeste, as mais impactadas pela onda de calor. Os dados indicam que o ápice da onda de calor foi nesta sexta-feira e os meteorologistas apontam trégua no calorão e recordes com mais cidades com máximas mais amenas. Em São Paulo, as máximas devem cair entre 11 e 14 graus até segunda-feira, segundo as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia e do Clima Tempo. A partir de domingo, os temporais devem se espalhar para a região central do país, levando chuva para as demais regiões. E o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta sexta-feira em entrevista, ele defendeu em um debate a volta do horário de verão que não leve em conta apenas a economia de energia, mas também os impactos da mudança nos costumes da população. O horário de verão foi suspenso em 2019 pelo governo Jair Bolsonaro. Em 2023, a área técnica do governo Lula
também avaliou que não havia necessidade de retomar a prática porque não haveria impacto significativo na geração e no consumo de energia. Quando há o horário de verão, os relógios são adiantados em 1 hora para supostamente aproveitar o período de maior luminosidade no país entre os meses de outubro e fevereiro. Em setembro, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, enviou uma carta a Lula pedindo a retomada do horário de verão e apontando o impacto direto no faturamento de bares e restaurantes, com uma alta estimada de 10% a 15%. Esse efeito acontece porque durante a vigência do horário de verão anoitece mais tarde, o que, segundo os setores do turismo e atendimento, estimula os clientes a permanecerem na rua por mais tempo e consumir mais. Enem 2023. O prazo para pedir a reaplicação da prova é prorrogado. Saiba como fazer esse pedido com Janaína Oliveira. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, prorrogou o prazo para quem deseja a reaplicação do Enem 2023. Interessado tem até às 11h59 da noite da próxima segunda-feira para fazer o pedido. As novas datas podem ser solicitadas por quem teve problemas de logística ou de saúde nos dias do exame. A medida também vale para quem não fez as provas por morar a mais de 30 quilômetros do local determinado. As solicitações para reaplicação do Enem devem ser feitas no site enem.inep.gov.br/participante. A reaplicação está prevista para os dias 12 e 13 de dezembro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. A primeira quinzena de novembro registrou uma queda de 4,63% na média do litro do etanol e de 3,09% no da gasolina em Goiás em relação ao mês de outubro. Os dados são do índice de preços Henry Ticket Log, levantado que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível. Em valores, a média foi de R$5,83 para R$5,65 para a gasolina e de R$3,67 para R$3,50 no etanol. São os valores mais baixos do Centro-Oeste, assim como do diesel, apesar da alta de 0,49%. Esse último oscilou de R$6,15 para R$6,18. O governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Goiás Social e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás, a primeira-dama Gracinha Caiado, fizeram às 10h30 da manhã de ontem a abertura oficial da entrega de brinquedos da campanha Natal do Bem 2023. O evento aconteceu na sede da Indústria Química do Estado de Goiás, a Iquego, no bairro Ipiranga, em Goiânia. A iniciativa expressa a preocupação do governo goiano em garantir o direito de brincar em um Natal com mais dignidade e alegria às famílias vulneráveis. O evento contou com a presença de representantes dos municípios de Anápolis, Jaraguá, Trindade, Campos Verdes, Goianira e Pires do Rio, que já farão a retirada de 55.900 brinquedos, de um total de mais de 500 mil, que serão entregues aos municípios goianos até o dia 13 de dezembro. O investimento feito na compra destes brinquedos foi da ordem de R$15.478.000. Desde 2019, o Natal do Bem já entregou 2.186.500 brinquedos, o que equivale a um investimento de R$37.246.870. Lojas da região da 44 em Goiânia, com apoio do governo estadual, aumentam a produção de peças de roupas através de parcerias com facções de vestuários do interior. É o que aponta a reportagem de Pedro Henrique Rabelo. A expectativa da região da 44 é que 60 milhões de peças de vestuário sejam vendidas neste fim do ano. E para conseguir alcançar esse número, é fundamental a estrutura das empresas e também parcerias como o Cinturão da Moda, implementado pelo governo de Goiás.
Olha, o Cinturão da Moda veio para salvar todo o processo de produção da região da 44. A região da 44 está estruturando as suas produções, não só na cidade de Goiânia, mas também nas cidades do interior do estado. Nós já produzimos aí, começou no ano passado, esse ano, mais de 150 mil peças de roupas foram produzidas. Para os empresários, poder contar com o apoio da mão de obra no interior é garantia de ter mercadoria para vender no fim do ano. Como é muito competitivo, né, a linha de produção, aqui em Goiânia tem várias empresas que produzem aqui, né, aí como sufoca um pouco, nós abrangemos para os municípios, no entorno aqui de Goiânia, né, algumas cidades como Goianira, Jaraguá, o pessoal faz em Aparecida de Goiânia, então a gente faz esse acordo, né, faz uma aliança com o pessoal dos municípios aí para estar produzindo pra gente, estar contribuindo para aumentar a nossa linha de produção. A Mara já está com a loja e a equipe prontas para bater todas as metas. As roupas dela são vendidas para vários estados e até outros países. A gente tem cliente da Flórida, Estados Unidos. Esses clientes de fora a gente envia online. Aqui mesmo na região da 44 vem de São Paulo, Bahia, Tocantins, do Amazonas. Nós temos cliente de todo o Brasil. O movimento nas ruas da região da 44 e na Feira Hippie deve aumentar neste fim do ano. A vantagem será de quem receber bem os clientes, com preço competitivo e boa qualidade. É meu meio de vida, né? É vendedora. Então, a gente descobriu aqui a 44 e por mais que a gente pode fazer pedido, mas vindo pessoalmente é diferente. Eu venho por causa do preço e da qualidade. Não é nem tanto o preço, mas é questão da qualidade, porque a roupa daqui ela é mais diferenciada. Quando o governo de Goiás lançou o programa Cinturão da Moda, um dos principais objetivos era mobilizar os empresários da capital para gerar renda e emprego no interior. Depois de um certo tempo, o balanço é positivo. O goiano é extremamente criativo, o goiano é preparado, o goiano é audacioso, o goiano cria, o goiano inventa, o goiano produz, e isso é o Cinturão da Moda, né? Então as pessoas, não só os comerciantes na região da 44 têm percebido e aceitado muito o projeto Cinturão da Moda, mas também os compradores, as pessoas que vêm de todos os estados brasileiros, ao chegarem na região da 44 se deparam com a melhor moda brasileira. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14 e com uma boa atuação, mas também uma dose de susto, a Itália goleou a Macedônia do Norte e deu um passo importante na briga por uma vaga na Euro 2024. A Azurra superou os macedônios por 5-2 na sexta-feira em Roma e ficou um empate de se classificar para o torneio. Chiesa 2 vezes, Raspadoni, Darmian e El Shaarawy marcaram para os anfitriões. Atenassov fez 2 vezes para os visitantes. Com a vitória, a Itália chegou aos 13 pontos e subiu para a segunda colocação do Grupo C, entrando na zona de classificação para a Euro 2024, à beira da última rodada. Agora o time de Luciano Spalletti pode jogar por um empate no duelo decisivo, na segunda contra a Ucrânia, que também tem 13 pontos, mas leva desvantagem no critério do confronto direto. Uma vitória em Leverkusen, porém, garante a vaga para os ucranianos. A Inglaterra é a líder do grupo com 19 pontos. E Vini Júnior sofre lesão na coxa, está fora do jogo contra a Argentina. Detalhes com Daniela Esperon. O atacante Vinícius Júnior não vai enfrentar a Argentina no duelo da próxima terça-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Vini Júnior se lesionou ainda no início da partida contra a Colômbia na última quinta-feira. Passou por uma nova avaliação médica nesta sexta, onde foi constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. E por isso, Fernando Diniz desconvocou o atacante do Real Madrid. A seleção brasileira foi derrotada pela Colômbia por 2-1 em Barranquilha e caiu para a 5ª posição na tabela das eliminatórias. Vinícius Júnior, que acabou assistindo a partida do banco de reservas, acredita que o time brasileiro precisa jogar mais no estilo sul-americano. A gente sempre tem pressão, é normal, mas claro que a gente quer sempre vencer os jogos. Acredito que temos muita coisa a melhorar, temos que fazer mais falta, temos que jogar mais como os sul-americanos jogam, que é quando tá ganhando não deixar os adversários jogarem. Agora, Fernando Diniz vai ter que quebrar a cabeça para encontrar um substituto para Vinícius Júnior.
O Brasil busca, nesse jogo diante dos hermanos, uma recuperação após 2 derrotas consecutivas. Fernando Diniz comanda mais um treino neste sábado, já pensando em uma solução para voltar a vencer. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h16. O mercado físico do boi gordo voltou a apresentar preços acima da referência média no decorrer desta sexta-feira. O ambiente de negócios ainda sugere alta das cotações no curto prazo. As escalas de abate estão apertadas, justamente por um período de ótima demanda, tanto no mercado interno, com o auge do consumo, quanto nas exportações, com um volume importante de exportação da carne bovina. Essa combinação de fatores, Daliana, remete à alta dos preços no curto prazo. O dia foi pautado por um bom volume de negociações e a grande parte delas se concretizou ainda acima da referência média. Foi o que disse o analista de mercado Fernando Henrique Iglesias, da consultoria Safras e Mercado. Confira os preços da arroba do boi gordo pelo Brasil na sexta-feira. Em São Paulo, R$240, Goiânia, R$237, em Uberaba, R$235, Dourados, R$231 e Cuiabá, R$206. O atacado fechou a semana apresentando preços firmes para a carne bovina. A expectativa permanece sendo de alta das cotações no decorrer desta próxima semana. O ambiente de negócios ainda sugere alta das cotações no curto prazo, em linha com o auge do consumo no mercado doméstico. A entrada do 13º salário, demais bonificações, criação de vagas temporárias de emprego e confraternizações remetem a excelente demanda, especialmente para cortes de maior valor agregado. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h18. E o Pix completa 3 anos e o Banco Central anuncia novidades para 2024 para essa ferramenta. Quem vai trazer os detalhes é Fabíola Altran. Nesta semana, 3 anos de operação. A forma de pagamento instantânea atingiu R$1,5 trilhão de reais movimentados por mês em agosto e setembro. Os dados são de um levantamento do Banco Central. Hoje, há 155 milhões e 800 mil brasileiros cadastrados no sistema. A grande maioria é pessoa física, 91%. Apesar das pessoas jurídicas formarem uma porcentagem bem menor, elas são as que mais movimentam dinheiro. Em setembro, cerca de 40% das transações foram realizadas de empresas para empresas. Já as movimentações entre pessoas físicas representaram 34%. Para o ano que vem é aguardado o lançamento do Pix automático. Dessa forma, o usuário poderá fazer pagamentos recorrentes, como se fosse um débito automático oferecido pelos bancos. E tem mais, haverá a possibilidade de realizar transações offline, sem precisar de internet, pagar pedágios pelo sistema e transporte público e ainda usar o Pix em pagamentos internacionais. Da Rádio 2, Fabíola. 7h19. Primeiro intervalo do Jornal Verde Vale deste sábado. Já. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que bloqueio no orçamento pode chegar a 23 bilhões de reais no ano que vem. Por cota de gênero, o TSE caça 3 vereadores de senador Canedo e marca recontagem de votos. Temporal em Rio Verde neste sábado arrastou veículos, alagou ruas e provocou queda de energia. Os detalhes destas e outras notícias você vai saber já logo após o break comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h23, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale deste sábado, dia 18 de novembro de 2023. E a Polícia Federal cumpriu ontem mandado de busca e apreensão contra o funcionário público temporário do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que vazava informações sobre operações contra o desmatamento e garimpo ilegal. As buscas ocorreram na cidade de Itaituba. O suspeito repassava detalhes a grupos de garimpeiros sobre as operações que ocorriam ou iriam ocorrer ou estavam em andamento. O vazamento frustrava o trabalho do órgão ambiental e de outros envolvidos em operações realizadas conjuntamente.
O servidor foi afastado das suas funções. Durante as buscas em endereço vinculado ao investigado, policiais encontraram uma arma de fogo, o que levou o homem a ser preso em flagrante por causa da posse do revólver. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta sexta-feira que o bloqueio dos recursos do governo federal deverá ficar entre 22 e 23 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. A previsão do político é para caso de o executivo não conseguir aumentar a receita o suficiente para zerar o déficit fiscal. O contingenciamento pode chegar a 22 bilhões ou 23 bilhões de reais e a expansão do gasto pode chegar a 15 bilhões de reais, é o que detalhou o ministro a jornalistas. Haddad participou na sexta-feira de um evento em São Paulo, onde discutiu o plano de transformação ecológica do governo, ao lado de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. O marco fiscal prevê a necessidade do bloqueio de 25% das despesas discricionárias, ou seja, aquelas que não são obrigatórias, caso o governo federal não cumpra com a meta fiscal estabelecida. O novo marco fiscal determina que as despesas públicas podem crescer acima da inflação, mas respeitando o limite de 0,6% a 2,5% de aumento real ao ano. O texto estabelece ainda mecanismos para impedir o descumprimento de 70% de crescimento da receita. 7h25. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promete prioridade para a votação da pauta econômica naquela Casa de Leis. Yuri Hudson é quem traz os detalhes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promete colocar em votação nos próximos dias temas que são colocados como prioridade pela área econômica do governo federal. Entre as matérias está o projeto que regulamenta as apostas esportivas na internet, as chamadas bets. Ele confirmou que a apreciação de outras propostas da equipe econômica também devem ser pautadas nesta reta final do ano legislativo. A taxação das bets pode trazer um bom... Eu acho que pode ser submetido a CAI ao plenário semana que vem, das bets. As bets são apostas esportivas, né? Até porque houve o nosso compromisso com a retirada da urgência constitucional, que ele pudesse ser apreciado semana que vem. O dos fundos exclusivos de offshore vai para a Comissão de Assuntos Econômicos. Ainda esse ano nós vamos apreciar também no Senado. E já houve manifestação minha, também do presidente Arthur Lira, nesse sentido. Nós temos que perseguir e buscar a meta que foi estabelecida pelo ministro da Fazenda. Nós temos que confiar ao ministro da Fazenda essas diretrizes, esse rumo da economia brasileira, e o Congresso Nacional tem que ser colaborativo para essa finalidade. A taxação das chamadas bets pode representar um boom de arrecadação para o governo federal. Por isso, o tema é colocado como prioritário pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo federal, inclusive, defende que essas e outras matérias sejam prioridades nesta reta final do ano legislativo no Congresso Nacional. O líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, afirmou que a base governista estará unida para a votação de projetos econômicos de interesse do governo. Nós temos a reforma tributária, que é a prioridade das prioridades. Nós teremos, pelo menos, de lá da Câmara dos Deputados, 2 PLs. O PL dos fundos exclusivos, o PL dos offshores, indispensável para o esforço fiscal do governo. Então nós temos uma agenda, para dizer o mínimo, puxada. O projeto de taxação das bets tem chancela de urgência, por isso pode ser votado nesta semana pela Comissão de Assuntos Econômicos e, na sequência, levado ao plenário do Senado Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h27. E com a cassação de toda a chapa do Partido Republicano da Ordem Social, incorporado pelo Solidariedade pelo Tribunal Superior Eleitoral, 3 vereadores de Senador Canedo perderam os mandatos. Tratam-se de Robson Henrique, Wesley de Souza e Celismar Lima. A ação na justiça teve autoria dos candidatos William Coelho e o professor Jesus, ambos são suplentes dos vereadores. Então vão assumir as vagas, um do Podemos, um do DEM e um do PRTB. Hoje não existe nem DEM e nem PRTB, mas mesmo assim, eles vão assumir as vagas por esses partidos, é o que prevê o advogado Gilmar Mota. Na Corte Superior, a votação pela cassação da chapa do PROS foi unânime dos 7 membros, após o relatório do ministro Benedito Gonçalves comprovar que houve fraude nas candidaturas femininas nas eleições de 2022. Depois da sentença, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás foi informado e notificou o juízo da 46ª Zona de Senador Canedo, que já mandou a recontagem de votos para a próxima terça-feira. E um temporal em Rio Verde na tarde de ontem arrastou 2 veículos que circulavam por uma avenida da cidade. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás,
2 pessoas precisaram ser resgatadas de dentro de um dos carros. A corporação registrou ainda um rompimento da rede elétrica em via urbana. Em vídeos obtidos pela população, mostram momentos em que um caminhão do Corpo de Bombeiros tenta atravessar uma enxurrada para atender uma ocorrência, mas recua diante da dificuldade. De acordo com o subtenente Blenner, um dos córregos canalizados da cidade transbordou devido à forte precipitação. Por meio de nota, Equatorial Goiás informou que a chuva e os fortes ventos que atingiu a cidade na sexta-feira provocaram a queda de energia. Segundo a empresa, uma árvore caiu sobre a fiação. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h29. O Novo Horizontino venceu Londrina no Estádio do Café com um gol de Ailon. Depois de muitas chances desperdiçadas, o atacante entrou em campo no segundo tempo para quebrar um jejum de gols e manter o Novo Horizontino vivo na briga pelo acesso da Série A. Enquanto isso, o time mandante já rebaixado sofreu a sua 22ª derrota na competição. Na 5ª posição, o Novo Horizontino está a 1 ponto do Atlético Goianiense, o 4º colocado que encara o Mirassol fora de casa nessa rodada. O Londrina, já rebaixado, segue com 28 pontos, 9 a menos do que o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na última rodada da Série B do Brasileirão, o Londrina jogou fora de casa contra o Botafogo em São Paulo. Já o Novo Horizontino vai receber o Criciúma no Jorjão. Todos os jogos acontecem no dia 25, sábado, e a bola rola a partir das 17 horas. A expectativa é de que o Brasil conquiste 200 medalhas e recordes. Vamos conferir essa informação no detalhe com Daniela Esperon. O Parapan Olímpico já começou e 324 atletas em 17 modalidades representam o Brasil em Santiago, no Chile. Durante a competição, o país vai contar com 190 homens e 134 mulheres. Uma das modalidades com mais chances de medalha é a natação. E jovens promessas estarão nas piscinas de Santiago. Vinícius Almeida contou que já tem até um caderninho para anotar os recordes. Eu tenho um caderninho de metas e o plano desse ano, desde a primeira folha, tá lá, o índice do PAN e o recorde das Américas. A verdade é que o Brasil é uma potência nas Américas e nas últimas 6 edições conquistou mais de 100 medalhas. Para agora a edição de Santiago, a projeção é que o Brasil atinja 200 medalhas. A abertura do Parapan foi nesta sexta-feira e a competição vai até o dia 25 de novembro. Agência Rádio Web, com informações do Parapan Olímpico, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h31. Os eventos climáticos extremos com ondas de calor e excesso de chuva afetam diretamente a produção agrícola do país. O sol não dá trégua no centro-oeste do país. No céu, nenhuma nuvem de chuva. Com a terra seca, o plantio da soja está bem atrasado. Nesse momento do ano, a gente já estaria chegando a 75%, quase 80% da safra plantada. Nós chegamos agora a 60% e já tem regiões importantes do país com atrasos significativos. É o que revelou o consultor de mercado Cristiano Palavro. Como choveu no fim de setembro e no início de outubro, muitos produtores começaram o plantio da soja, mas as chuvas se tornaram irregulares. E agora eles estão sofrendo os efeitos da estiagem das altas temperaturas. É que com o excesso de calor as sementes acabam cozinhando e não germinam e o agricultor tem que plantar tudo de novo. O atraso do plantio da soja pode levar ao atraso do plantio do milho safrinha. Aqui na região central do Brasil, plantando em dezembro, o que é muito ruim. A cada dia de dezembro que você faz o plantio, você acaba perdendo uma saca em produtividade. Foi o que destacou Leonardo Machado, que é coordenador do Instituto de Fortalecimento da Agropecuária em Goiás. Já no Sudeste e no Sul do Brasil, o problema é o excesso de chuva. Ela atrapalha a marcha do plantio e também o desenvolvimento das plantas, como o arroz. As situações extremas do clima fizeram a Conab recalcular a próxima safra para 316 milhões de toneladas de grãos, quase 5 milhões a menos do que no ano passado. E o mercado brasileiro da soja teve uma sexta-feira de lentidão dos negócios, mantendo o ritmo da semana. Com os preços estáveis a mais baixos, foram observadas poucas ofertas.
Apesar da nova retração em Chicago, o dólar minimizou a desvalorização. Segundo analista de safras e mercados, produtores estão desanimados, pois os preços eram melhores no início da semana. Os negócios reportados foram por necessidade de caixa. Vamos às cotações da saca de soja no fechamento do mercado nesta sexta-feira no Porto de Rio Grande. Ela estabilizou em R$ 153. Já em Cascavel, no Paraná, caiu de 135 para R$ 134. No Porto de Paranaguá, também no Paraná, desvalorizou de R$ 145 para R$ 144. Já em Rondonópolis, Mato Grosso, a saca permaneceu a R$ 126. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, passou de R$ 127 para R$ 126. E finalmente em Rio Verde, aqui em Goiás, ela baixou de R$ 128,50 para R$ 127,50. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a sexta-feira com preços em baixa. Com o segundo dia de perdas consistentes, a posição de janeiro mudou de direção e fechou com perda semanal de 0,54%. O clima no Brasil segue no centro das atenções. Os boletins meteorológicos apontam para condições melhores na próxima semana, principalmente com o retorno das chuvas na maior parte do cinturão produtor. Com isso, os agentes retiraram parte do prêmio do risco climático que propiciou essa correção. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h35. Agora é futebol na Verde Vale FM. A equipe de esportes da emissora volta a campo na tarde deste sábado para mais uma transmissão esportiva. O jogo é entre o Vila Nova de Goiás e o Ceará, pelo Brasileirão da Série B. E quem conta essa história é o repórter Otomar Martins. Muito bom dia, Wesley Pereira. Bom dia, Daliana. Estamos chegando com informações no Jornal Verde Vale. Olha, hoje à tarde, Wesley e Daliana, ouvintes do Jornal Verde Vale, a equipe Verde Vale Esporte estará aí transmitindo o jogo num trabalho especial entre Vila Nova, o Tigrão da Vila Famosa, o Tigrão de Goiás, contra o Ceará, o Vozão. O Vila Nova que tem muita chance de classificar para a primeira divisão da próxima temporada. O Atlético encaminhou a sua classificação, faltando 2 rodadas. Nessa penúltima rodada, a equipe Verde Vale Esporte estará transmitindo esse jogão a partir das 4h da tarde nas redes sociais. Então, nós temos aquele encontro a partir das 4h nas redes sociais da Rádio Verde Vale FM, essa super transmissão com Adenevaldo Rodrigues, J. Miranda, Bruno Matheus, Lola Cunha e Bom de Bola. Então a gente vai estar a partir das 4h nesse trabalho especial aqui nas redes sociais do Sistema Verde Vale de Comunicação. Então até daqui a pouco com Vila Nova, com a transmissão de Vila Nova e também a equipe do Ceará. Até daqui a pouco. 7h36, último intervalo do Jornal Verde Vale deste sábado. E já no próximo bloco, fumaça de incêndios do Pantanal chegam ao sudeste e sul do país e piora a qualidade do ar em Mato Grosso do Sul. Mega Sena pode pagar 43 milhões de reais neste sábado. Os detalhes destas e outras notícias é rápido. Logo após o intervalo, você vai conferir conosco aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h39 agora, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale deste sábado, dia 18 de novembro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, há um mês, o Pantanal arde em chamas. Com mais de 3.000 focos de calor neste mês, um dos principais resíduos do fogo, a fumaça, tem se espalhado para além da região do bioma. Imagens captadas por satélites mostram o avanço da névoa para a região sul e sudeste do país. As imagens são dos satélites do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A névoa de fumaça tem avançado principalmente para São Paulo, Paraná, Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Em algumas cidades no noroeste do Paraná, como Paranavaí, é possível perceber a mudança no céu que apresenta um aspecto mais cinzenta desde a última quinta-feira. O doutor em Geofísica Espacial e professor do Instituto de Física da
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o Idnei Alves Fernandes, explica que os corredores de nuvens têm facilitado a chegada da névoa em outros estados brasileiros e até em países fronteiriços, como Paraguai e a Bolívia. Em Campo Grande, a qualidade do ar piorou nos últimos dias e a névoa dos incêndios do Pantanal se concentram de forma mais densa em Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira, diversas cidades do estado amanheceram encobertas pela fumaça causada pelo fogo no bioma. E o concurso 2.657 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 43 milhões de reais para os acertadores das 6 dezenas. O sorteio ocorre às 20 horas deste sábado em São Paulo. No concurso da última terça-feira, Daliana, ninguém levou o prêmio máximo. A aposta mínima para Mega custa R$5 e pode ser realizada também pela internet até às 19 horas. A Mega soma 3 sorteios semanais, às terças, quintas e sábados. E o governo muda a regra sobre trabalho nos feriados e divide opiniões. Vamos conferir essa polêmica com Milena Abreu. Uma nova determinação do Ministério do Trabalho e Emprego tem dividido opiniões. Em portaria publicada no Diário Oficial da União nesta semana, ficou determinado que a partir de agora a abertura do comércio em dias que são feriados depende de negociação coletiva com os sindicatos e os trabalhadores precisam concordar. A portaria, assinada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, revoga uma decisão de 2021 que liberava o trabalho no comércio durante feriados, desde que houvesse um acordo direto entre patrões e empregados, sem intermediação dos sindicatos. Com a mudança, portanto, o trabalho nesses dias específicos passa a ser permitido apenas se autorizado em convenção coletiva de trabalho. Exceção apenas para as feiras livres, que podem funcionar sem que haja esse acordo coletivo. A mudança nas regras foi comemorada pelos sindicatos. Entidades como CUT, Força Sindical e Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio comemoraram a medida, considerando que ela repara um erro histórico. Já associações ligadas aos empregadores se manifestaram contra. A Abras, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Supermercados, classificou como um retrocesso, alegando que a abertura do comércio aos domingos e feriados favorece o consumo e a geração de empregos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h43 e a pesquisa Serpes, o Popular para a Prefeitura de Goiânia, divulgada na última terça-feira, foi um verdadeiro presente para o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto. Isso porque, apesar de ainda nem ter sido consolidado como candidato da base governista para o Paço, e nem se sabe se de fato será, o pré-candidato já vigora em 4º lugar, com 11,4% das intenções de voto. Em um cenário em que o candidato de Caiado segue indefinido, a pesquisa pode servir inclusive como uma bússola para o governo decidir quem apoiará em 2024. E não há dúvidas de que, mesmo seguindo com articulações sutis na pré-candidatura, Peixoto é o que mais ganha força entre os cotados. Em primeiro lugar aparece o senador Vanderlan Cardoso, com 22,8% das intenções de voto, seguido da deputada federal Adriana Corsi, do PT, com 18,3%. Uma vez que a margem de erro é de 3,1%, é quase um empate técnico entre os dois. E o governador Ronaldo Caiado determinou que a Junta Comercial de Goiás mobilize todos os municípios do estado para operarem dentro de uma rede de simplificação de registros e legalização de empresas e negócios. Vamos conferir com essa reportagem com Eduardo Bernardo. Atendendo determinação do governador Ronaldo Caiado, a Junta Comercial de Goiás, a JUSEG, mobilizou os 246 municípios do estado para operar dentro da Rede Sim. O programa é a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios. Até o momento, 245 municípios goianos já implantaram o sistema, que disponibiliza em um único local todos os entes necessários para a abertura de um negócio. Na Rede Sim estão os órgãos de registro e juntas comerciais, cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, além das administrações tributárias no âmbito federal, estadual e municipal, e os órgãos licenciadores, em especial Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Meio Ambiente. Com o sistema, a Prefeitura reduz a burocracia necessária para a abertura de empresas, fazendo com que o empreendedor ganhe tempo e acelere todo o trâmite.
O processo de desburocratização na abertura de empresas, iniciado em 2019, trouxe resultados positivos e expressivos para Goiás. A Juseg trocou a papelada pela versão digital dos documentos, investiu na Rede Sim e reduziu drasticamente o tempo para se abrir uma empresa. Em 2021, poderia demorar até 3 meses para emitir um novo CNPJ e com a Rede Sim foi reduzido para 9 horas o tempo gasto. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h46 e com expectativa de casa cheia para o clássico entre Brasil e Argentina, o Maracanã se prepara para uma noite de festa e de muita atenção para a segurança dentro e fora do estádio. A primeira reunião definiu que serão quase 2.000 agentes de segurança, entre policiais militares, controladores urbanos e outros contratados para evitar brigas e outras consequências para a partida das eliminatórias. O jogo vai ter bandeira vermelha, segundo o sistema adotado pela avaliação de risco em estádios de futebol, desenvolvida pela Associação Brasileira de Inteligência e implantado pelo Ministério Público, o que traduz máximo risco de segurança para a partida. Foram colocados 69.900 ingressos disponíveis para os torcedores, com 69.000 à venda. A torcida argentina será direcionada para o setor sul do estádio. Embora a demanda de argentinos seja muito menor do que a da final da Libertadores, as autoridades de segurança vão repetir a operação da decisão entre Fluminense e Boca Juniors, disputada no dia 4 de novembro, também no Maracanã, depois de seguidos dias de conflitos pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro. E o prêmio de R$70 milhões que a CBF prometeu ao São Paulo pelo título da Copa do Brasil gerou uma corrida de agentes à justiça. Empresários cobram comissões não pagas pelo clube e buscam penhorar parte do dinheiro até para saldar dívidas de atletas tricolores, no caso do zagueiro Arboleda. As cobranças da aliança de 2 escritórios totalizam R$7,8 milhões e dizem respeito a 3 intermediações. 2 da atual gestão, a chegada de Patrick no ano passado e a venda de Gabriel Sara, e uma sob responsabilidade da presidência do presidente anterior, Carlos Augusto de Barros e Silva Leco, que foi a contratação de Anderson Martins. Os empresários Marcelo Robalinho e Carlos Leite foram aos tribunais em novembro, pouco mais de mês depois da vitória tricolor sobre o Flamengo na decisão da Copa do Brasil. Robalinho cita na ação a premiação pela Copa do Brasil para argumentar pela cobrança, além das rendas milionárias dos jogos no Morumbi. No processo, a agente cobra R$501 mil do São Paulo por parcelas não pagas no acordo de intermediação pela contratação de Patrick, que defendeu o time em 2022. E essa rodada da Série B do Brasileirão pode definir todos os rebaixados e os times que sobem para a primeira divisão. Vamos conferir com Humberto Ferretti. A última rodada da Série B, que começa nesta sexta-feira, pode definir os 3 times que se juntarão ao campeão Vitória na primeira divisão em 2024. Para que isso aconteça, é preciso, primeiro, que Criciúma, Juventude e Atlético Goianiense, segundo, terceiro e quarto na tabela, vençam seus jogos. Sábado, 5 da tarde, no horário de Brasília, o Criciúma recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. E no mesmo horário, tem Juventude e Ponte Preta, Mirassol e Atlético Goianiense. A definição do G4 nesta rodada, porém, ainda dependeria de uma derrota do Sport, que é o 5º, e visita o campeão Vitória, e no máximo de um empate do Vila Nova, que é o 6º, e recebe o Ceará. Essas 2 partidas também acontecem no sábado às 5 da tarde. Na parte de baixo da tabela, com ABC e Londrina já rebaixados, os outros times que vão para a terceira divisão também podem ser definidos nesta rodada. Estão no Z4 hoje, Chapecoense e Sampaio Corrêa. Se eles tropeçarem, e Tombense e Ponte Preta, que aparecem logo acima na tabela, vencerem, os rebaixados também estarão definidos. Nesta sexta, às 7 da noite, a Chape visita o Ituano, enquanto o Sampaio Corrêa, na segunda, recebe o Avaí às 8. A Ponte Preta joga no sábado, às 5, fora contra o Juventude. E o Tombense, no domingo, visita o CRB às 6. A rodada da Série B ainda terá Londrina e Novo Horizontino, nesta sexta, às 9h30, Guarani e ABC, domingo, às 15 para as 4. Novo Horizontino e Guarani também estão na briga pelo acesso. Da agência Rádio 2 de Notícias, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
7h50. E foi anunciado nesta segunda-feira a retomada das atividades da unidade da Friboi da JBS em Diamantino, Mato Grosso, após o incêndio ocorrido em junho desse ano. Com capacidade instalada de processamento de 3.600 cabeças por dia, a fábrica será a maior de carne bovina da América Latina, com 3.000 colaboradores divididos em 2 turnos. A planta da Liana opera com capacidade inicial de processamento de 600 cabeças de gado por dia, chegando a 1.800 nas próximas semanas. Nesse momento, Diamantino contará também com apoio de atividades complementares de 2 unidades da Friboi, as plantas de Barra do Garças e Campo Grande. A etapa inicial prevê um investimento de 300 milhões de reais na fábrica. E o clima seco está forçando os agricultores a desistir da soja para plantar algodão e outras culturas em Mato Grosso, o principal estado agrícola do Brasil, segundo associações de produtores da pluma. O Mato Grosso cultiva algodão em 2 épocas do ano. Na primeira safra, quase na mesma época da soja, e na segunda safra, após a colheita da oleaginosa. Como os produtores de soja estão sofrendo com a falta de chuvas, eles podem mudar de cultura e assim expandir a área a ser plantada com o algodão na primeira safra em 2023. É o que disse o diretor executivo da Associação Mato Grossense de Produtores de Algodão, a AMPA, Décio Tocantins. Jornal Verde Vale. 7h51 e assim chegamos ao final desta edição do Jornal Verde Vale, agradecendo sempre a você pela sua participação e audiência conosco. E antes de irmos embora, só informando que hoje começou a construção da casa de número 226, da 29, aliás, da Pastoral da Moradia, ali na rua JP 26, quadra 21, lote 30, no setor residencial Jardim das Paineiras. Essa casa, ela vai aí para a família do Ricardo dos Santos e Adriana da Silva e os seus 3 filhos. Se você quer colaborar, ainda dá tempo. Basta você ir a este local, doar o seu material ou a sua mão de obra para a edificação dessa casa. Tenham todos, então, um ótimo sábado, um excelente final de semana. O Jornal Verde Vale volta na segunda-feira no seu horário habitual, ou seja, a partir das 6h30 da manhã. A gente agradece a sua sintonia aqui na 103,7. Desejamos para você um ótimo fim de semana e até segunda.